Em Naruto com Minato Temple capítulo 11 Domínio do Rasengan. Reescrita, Konohagakure no Sato 4 anos depois. Campo de treinamento secreto de Kirito. Por que não está funcionando? Pensou Kirito. Ele vem trabalhando nessa técnica há 5 semanas, e, mesmo assim, não conseguiu completar o Rasengan. Que se dane essa técnica, pensou Kirito, praguejando mentalmente. Kirito não era de forma alguma uma pessoa impaciente, mas também tinha seus limites. Essa técnica o Naruto aprende em menos de um mês, e o mesmo vale para o Kakashi, o Jiraiya, o Konohamaru e até o Boruto. Quer dizer, o Boruto, aquele cara que não tem futuro nenhum além de manchar a reputação do Naruto. Apenas Minato levou mais de 3 anos para aprender essa técnica, e isso porque ele estava desenvolvendo-a em vez de aprendê-la. Isso não fazia nenhum sentido, mas Kirito estava frustrado e já não conseguia pensar com clareza. Já se passaram 5 semanas, ou mais de um mês, desde que ele desbloqueou seu modelo para 40%. Uma grande conquista em sua opinião, a julgar pelo ritmo de progresso. No total, ele levou mais de 4 anos para atualizar o modelo de 20% para 40%. A princípio, ele percebeu que o progresso no modelo estava ficando mais lento. Ficou um pouco preocupado, mas não deu muita importância. Mas isso é uma loucura. Quase 5 anos para um progresso de apenas 20%. E progredir ainda mais está se tornando cada vez mais difícil. Nesse ritmo, ele levará de 20 a 30 anos para concluir o modelo, ou talvez até mais. Enfim, voltando à técnica irritante, porém útil. Ele já estava cansado e todos os seus 100 clones das Sombras, que ele usava para aprender o Rasengan todos os dias, haviam desaparecido. Ele já havia trabalhado por mais de 6 horas e sentia que estava prestes a ter um avanço. Ele deveria ter encerrado seu treino há horas, mas não foi embora. Na verdade, ele já tinha percebido há muito tempo que o método de treinamento de Minato não estava funcionando muito bem para ele. Jiraiya ensinava melhor, pelo menos na opinião dele. O único problema é que, depois de todo esse tempo, Kirito não se lembra exatamente do que Jiraiya ensinou a Naruto de forma diferente. Então ele simplesmente enviou um clone das Sombras para ocupar seu lugar no mundo exterior e investir todo o seu tempo aqui. Ele estava quase sem fôlego, mas mesmo assim não desistiu. Queria tentar mais uma vez. Ele ergueu as mãos e concentrou seu chakra nas palmas das mãos. Ele já dominou a primeira e a segunda etapas do treinamento. Lentamente, o chakra se concentrou em sua mão e, devagar, começou a girar. Ele queria muito criar um clone como o Naruto, e usar a ajuda desse clone para fazer o Rasengan. Mas isso não conta enquanto ele estiver aprendendo a técnica. E mesmo que ele aprenda a técnica, não conseguirá obter maestria do sistema. Suas mãos já tremiam devido ao treinamento árduo que realizava diariamente. A esfera giratória de chakra se forma, mas parece instável. Estava pela metade e Kirito estava tentando estabelecer o Rasengan. De repente, a bola ficou mais violenta. E isso não aconteceu apenas uma vez. Kirito vinha lidando com essa situação há muito tempo. Mas Kirito cerrou os dentes e continuou a manter o chakra. Kirito já sentia que sua mente estava ficando turva. Treinar com 100 clones por 6 horas seguidas foi demais para Kirito, que tinha apenas 12 anos. Ele não tinha certeza do que estava fazendo de errado. Quando o Rasengan estava prestes a desmoronar como sempre, Kirito, que não tinha mais energia, simplesmente fechou os olhos e canalizou todo o chakra restante no Rasengan na esperança de obter algum resultado. Isso fez com que o Rasengan explodisse, mas desta vez a explosão foi muito mais forte e poderosa. Isso leva Kirito diretamente ao desmaio. Kirito levou mais de 30 minutos para acordar, mas quando finalmente acordou, encontrou algo que o fez chorar. Parabéns, anfitrião, por aprender Rasengan. Recompensa maestria em Rasengan. Kirito ficou parado ali por mais de 10 minutos antes de fazer qualquer coisa. Era quase como se ele não tivesse energia nem para comemorar sua técnica recém-dominada. Após mais 30 minutos de descanso, ele finalmente se levantou e ergueu a mão. Ele concentrou lentamente um pouco de chakra na palma da mão, mas para sua surpresa, antes mesmo que pudesse começar a girar o chakra, descobriu que o Rasengan já estava formado em sua mão. Bastou um pensamento dele para executar a técnica. Kirito não parou por aí. Ele abriu a palma da mão e disparou o Rasengan. Para sua surpresa, a esfera de chakra disparou na direção para a qual ele apontou a mão. Logo em seguida, com a ajuda do chakra da raposa de 9 caudas, ele formou um Rasengan gigante em sua mão. Era 2 vezes maior que um Rasengan normal. Em seguida, e verificou todas as técnicas de Rasengan que conhecia. Ele ficou surpreso com a facilidade com que conseguia formar e usar o Rasengan. O mais interessante para ele foi que era capaz de formar um Rasengan apenas com o pensamento. Ele então quis testar diferentes formas de Rasengan. Começou a misturar diferentes elementos com Rasengans. Ao aprimorar seu modelo para 30%,
ele obteve toda a afinidade Lameta ao de Minato. E na longa espera entre 30% e 40% de progresso, Kirito não perde tempo para dominar completamente os estilos vento, ar e relâmpago ao extremo. Dominar todas essas áreas, e ele conseguiu combinar todas essas afinidades em seu Rasengan. Isso deixou Kirito animado, talvez mais pelo fato de não precisar reaprender o Rasen Shuriken ou o Rasengan estilo fogo do que por poder usar essa versão do Rasengan. Se você quiser ler até 20 capítulos à frente, acesse patreon.com/kamidemon convite para o Discord, https://discord.gg/vq83n2as4 capítulo 12 e no Shan Kirito-kun, reescrita. Kirito ficou muito feliz depois de finalmente aprender a técnica. A única coisa que ele queria fazer agora era comer e dormir. Kirito então foi para casa e dormiu sem se preocupar com mais nada. Kirito já havia percebido há muito tempo que precisava encontrar uma maneira de acelerar o progresso de seu modelo. Apenas com treinamento, sua velocidade é tão lenta que ele não conseguirá ficar mais forte a tempo da Quarta Guerra Ninja. Com a ajuda de sua técnica de clone das Sombras, ele treina mais. Mas existe um limite. Que bom que sua habilidade Nata Hiperfoco tem uma progressão muito mais linear. A essa altura, Kirito já havia conseguido aprimorar esse poder quase ao limite. É claro que ele sabia disso, mas não é o caso, visto que ele ainda vê melhorias se trabalhar nisso. Graças ao hiperfoco, seus sentidos eram incríveis, e até mesmo seus reflexos e capacidade de observação estavam fora de série. Konogakure no Sato Academia Ninja. 2 meses depois. Hoje é o dia do exame de graduação e hoje Kirito vai demonstrar uma pequena parte de sua verdadeira força. Agora sou forte o suficiente para demonstrar meu poder aos outros. Não tudo o que posso fazer, mas certamente posso demonstrar algumas coisas, declara Kirito. Por muito tempo, Kirito manteve uma posição mediana na academia. Ele era o melhor da turma em estudos acadêmicos graças aos clones das Sombras, que lhe permitiam estudar e aprender ao mesmo tempo. Sem falar que alguns clones do lado de fora da sala de provas, com os livros certos, fazem maravilhas. O que o tornava mediano era seu desempenho prático. Ele mantinha uma média de turma nessa área. Ele não queria atrair mais atenção para si do que o necessário, mas agora ele consegue se virar sozinho. Ele não só possui o chakra da 9 caudas, como também o Rasengan, então não deve ter nenhum problema mesmo que Danzo envie sua raiz atrás dele. Irmão, você está pronto? Vamos, temos que ir para a academia. Precisamos nos mexer agora ou vamos nos atrasar, gritou Naruto. Nestes 2 meses, Kirito ensinou um pouco a Naruto e aprimorou um pouco suas técnicas. Ele não lhe ensinou nenhuma técnica como clones das Sombras porque, sem o reconhecimento de Araka, Naruto não conseguiria seu Nindo. Kirito não tem nenhum problema em mudar o rumo da história. Puxa! Ele planejava destruir toda a trama na época de Shippuden, mas o relacionamento entre Naruto e Araka é importante, não apenas por este mundo, mas também como irmão. Ele queria que Naruto fosse reconhecido por Araka. O próprio Araka mudou bastante nesses anos. Agora ele não os vê mais como monstros, mas como crianças pobres. Sim, irmão, terminei. Vamos embora. Kirito também estava um pouco animado, sabendo que finalmente hoje ele mostraria aos outros o quão forte ele era. Os 2 irmãos caminham até a academia. Kirito geralmente envia um clone para acompanhar Naruto até lá, mas hoje foi diferente. Era o último dia em que ele iria à academia. Ele queria ir lá pessoalmente. Quando ambos chegaram à academia, a primeira coisa que viram foi a animação dos alunos com os exames de conclusão do ensino médio. Kirito-kun, ei, vem cá! Ino gritou com um enorme sorriso no rosto. Kirito e Ino se aproximaram bastante com o passar do tempo e agora são melhores amigos. Kirito ainda não havia iniciado um relacionamento amoroso com Ino nem mantido uma amizade com ela. O mais interessante era que Ino sempre dava dicas para ele diariamente e Kirito sempre sorria quando ela dizia isso. Um dia você se tornará uma boa esposa, ou não me tente. Se não farei de você minha namorada no futuro. Ele sempre faz questão de mencionar que ambos ainda são bem pequenos. Kirito não estava interessado em se envolver em um relacionamento agora. Ele só queria ficar forte por enquanto. Mas, ainda assim, a única pessoa com quem ele passava mais tempo do que com seu irmão era Ino. Ele gosta mesmo da garota. Só que ainda não era o momento certo para se declarar. É muito cedo. Ponto de vista INO após encontrar Kirito-kun, fui diretamente em sua direção e o abracei, pressionando meus seios, que estavam crescendo, contra ele. Ao longo dos anos, aprendi a amar o Kirito. No início, pensei que fosse apenas uma paixão passageira da época da escola, mas essa paixão se transformou em amor verdadeiro. Quando me dei conta disso pela primeira vez, fiquei extremamente animada. O problema é que Kirito-kun nunca correspondeu às minhas investidas. Fica me provocando o tempo todo. Ele é sempre tão bom e carinhoso comigo. Nunca grita comigo,
mesmo quando estou irritando ou a forçando a fazer algo. Ele é o aluno mais inteligente da nossa turma, embora diga que esse título pertence ao Shikamaru, e também é um ninja muito habilidoso. Mas se ele diz que ainda somos jovens, como você não perceberia se uma garota gosta de você quando ela praticamente te dá toda a atenção dela? A idade não importa nessa hora. Depois de tentar, sem sucesso, dar dicas sutis, tomei coragem e comecei a demonstrar afeto em público. Abraçá-lo, beijá-lo nas bochechas, preparar comida para ele e até mesmo, certa vez, oferecer-lhe a calcinha. Ele simplesmente não muda de ideia sobre ser muito jovem. Ele é um completo idiota. Os dois irmãos são idiotas. Descobri que Hinata gosta de Naruto. Não sei por que ela gostaria de alguém como Naruto, de todas as pessoas, mas isso não é da minha conta. Diferentemente de mim, Hinata é tímida demais para demonstrar seus sentimentos por Naruto, mas qualquer um pode perceber que Hinata e eu temos interesse em ambos os irmãos. Mas Kirito e Naruto são simplesmente muito ledo. Bem, Kirito é mais teimoso do que denso, mas mesmo assim, mas isso não significa que vou desistir. Kirito é o melhor cara que já conheci na minha vida. Ele costumava me levar para a academia e me trazer de volta quando quebrei a perna há 2 anos. Ele sempre entende como me sinto e se preocupa comigo. Certa vez, entrou sorrateiramente na minha casa só para me dar um presente de aniversário que eu havia exigido dele no meu aniversário. Era quase impossível conseguir aquele tipo especial de flor, e eu pedi a ele que me trouxesse uma no meu aniversário. Eu sabia que estava sendo irracional, mas mesmo assim pedi a flor a ele. Eu estava sendo irracional e agindo como uma menina mimada, mas mesmo assim ele encontrou a flor para mim. Já era tarde da noite, meu aniversário estava quase terminando, quando ele entrou sorrateiramente no meu quarto. Ele estava todo sujo e cortado. Isso era por causa do treinamento, mas Sinon não sabia disso. Mas ainda me lembro do sorriso radiante no rosto dele. Quando ele me deu a flor, depois de ver como ele estava, eu já não me importava mais com ela. Quando lhe perguntei como tinha encontrado, a sua resposta chocou-me. Ele teve que vasculhar todo o vale e a montanha seguinte para encontrar essa flor. Ele não comeu nada enquanto procurava a flor. Isso também aconteceu porque ele se esqueceu de comer devido ao treinamento. Pela primeira vez chorei em seus braços pela tolice que fiz ao exigir aquilo. Eu continuei pedindo desculpas a ele, e ele continuou me consolando até que eu adormeci. Quando acordei, pensei que tudo fosse um sonho, mas a flor estava lá. Eu não tinha a mínima ideia de como iria encará-lo novamente depois do que aconteceu ontem à noite, depois do que o fiz fazer por causa das minhas exigências tolas. E se ele me odiasse? Mas o que aconteceu só fez com que eu me apaixonasse ainda mais por ele. Ele apenas sorriu para mim, como sempre fazia, e disse: tudo bem, eu sei que você não tem coração, disse Kirito. Eu quase tive uma parada cardíaca naquela época. Mas aí ele cumpriu a pena dele e afinal, eu roubei seu coração, não foi? Aquela flor em troca do seu coração. Fiz um ótimo negócio, eu diria, disse ele com um sorriso radiante no rosto. Então, de jeito nenhum vou desistir. Vou fazer do Kirito meu. E não há a menor possibilidade de eu parar por tanto tempo até que aquele idiota nos considere todos adultos. Não, senhor. Estou recebendo minha parte de, quero dizer, afeto profundo, e ninguém pode me impedir. Se você quiser ler até 20 capítulos à frente, acesse patreon.com/camidemo convite para o Discord, https://discord.gg/vq83n2s4 capítulo 13 Desafio. Reescrita. Enquanto Ino abraçava Kirito, ou melhor, o esmagava até a morte, quase todos os alunos estavam olhando para ele. Não era nada de novo para eles. Quase todos os dias, ambos se comportavam da mesma maneira, mas mesmo assim todos sentiam inveja. Os garotos da turma tinham inveja de Kirito por ele ter conquistado a garota mais bonita da classe. As garotas tinham ciúmes de Ino porque ele recebia toda a atenção de Kirito. Enquanto isso, Sasuke não dava atenção a nenhuma delas. Talvez as pessoas mais invejosas da turma fossem Sakura e Hinata. Elas também queriam ser como eles com seus Sasuke-kun e Naruto-kun. Mas Sasuke não demonstrava qualquer tipo de atenção por nenhuma das garotas, o que sempre o incomodava. E Hinata era tímida demais para falar com Naruto. Ei, Kirito, por que você está olhando para Hinata? Perguntou Ino enquanto Kirito estava pensativo. Nada. Só notei que ela estava sempre olhando para o meu irmão por algum motivo. Kirito não conseguiu encontrar outra razão e disse a verdade. Isso formou uma marca de verificação na testa de Ino. Ele entende o que Hinata está pensando sem nem mesmo falar com ela. E eu aqui, agindo como uma fã obcecada e me comportando como um cachorrinho perdido na frente dele. Mas ele não percebe o que eu quero, pensou Ino. Ino bufa e puxa Kirito para se sentar ao lado dela. O tempo passou.
Aka finalmente chegou e os exames finalmente começaram. A primeira prova foi o combate individual. A prova escrita já havia sido feita algumas semanas antes, pois os professores precisavam de tempo para corrigir as provas. Finalmente, todos saíram e estavam prontos para começar a briga. As provas eram muito simples. Havia duas partes em cada prova. Primeiro, temos o sistema de luta e classificação, e segundo, a qualificação em 3 das modalidades de Jutsu da academia. Shikamaru vs Aoji, perguntou Araka. Shikamaru não desistiu como de costume e usou a técnica especial de seu clã para capturar seu oponente. Ele passou sem sequer se mexer do lugar, e mesmo assim Sasuke o encarou. Talvez tenha sido a mãe dele que lhe deu a motivação para passar nos exames, pensou Kirito. Antes de deixar o local, ele proferiu sua icônica frase problemático, e saiu. Em seguida, foi a vez de Ino, com outra aluna da mesma turma, e Ino venceu com uma vantagem esmagadora. Kirito sorriu e cumprimentou Ino com um high five. Hinata era exatamente como a garota tímida que não queria machucar ninguém. Desnecessário dizer que ela perdeu porque nem sequer revidou. Sakura venceu sua batalha contra outra garota. Shino e Kiba acabaram lutando e Kiba foi derrotado por Shino. O garoto é realmente forte, só nunca deixou transparecer isso. Outros dois futuros companheiros de equipe do cânone que acabaram lutando foram Naruto e Sasuke. Embora Naruto tenha dado uma boa luta a Sasuke, ele não era páreo para Sasuke naquele momento. Mas isso não significa que ele não tenha pressionado Sasuke. Naruto aprendia rápido, especialmente quando se tratava de coisas físicas. Os 2 meses de treinamento de Kirito aumentaram sua velocidade e o tornaram forte. Naruto pode não ser um oponente à altura de Sasuke, mas ele conseguiu pressionar Sasuke na batalha, e isso ficou visível para os outros também. Ao ver o quão bom Naruto havia se tornado, Sasuke ficou um pouco irritado e usou mais força. Com um único chute no rosto, ele conseguiu arremessar Naruto para longe do ringue de luta. Kirito viu aquilo e ficou furioso. Aquele desgraçado o acertou na cara de propósito, pensou Kirito. Kirito havia terminado sua luta e lutou com um garoto civil. Naruto não deveria ter lutado com Sasuke. A luta se baseia inteiramente em classificação, e Naruto era praticamente o último nesse quesito entre todos os ninjas de combate do grupo Konoha 12. Assim que a luta terminou, Araka fez o discurso final e também apresentou outras opções para disputar o cargo de novato do ano. Embora o restante do ranking já estivesse definido e não deva ser alterado tão cedo, o ranking de novato do ano era um pouco especial e poderia ser contestado. Naruto levantou a mão imediatamente, mesmo tendo acabado de ser derrotado por Sasuke. Naruto, você não pode lutar contra o Sasuke de novo, disse Araka, suspirando. Ele não era mais alguém que julgava e odiava o irmão Uzumaki, mas ainda estava exausto com Naruto. Ele o irritava muito. Ah, qual é? Yuka-sensei. Por que eu não posso lutar com ele de novo? Choramingou Naruto. E até Kirito se irritava com as travessuras de Naruto às vezes. Por que ele acabou de lutar com você, Naruto? Então pare de causar problemas para a turma, disse Araka, suspirando novamente. Naruto fez beicinho, mas logo se calou. Talvez o verdadeiro motivo fosse Sakura, que acabou gritando com Naruto, que queria lutar e derrotar Sasuke-kun. Araka olhou ao redor da sala para ver se mais alguém queria desafiar Sasuke. Muitos demonstravam o desejo de conquistar o título de novato do ano, mas isso não significa que ele fosse louco o suficiente para desafiar Sasuke. Finalmente, quando Araka estava prestes a seguir em frente depois de ver que ninguém havia levantado a mão, ele viu uma única mão sendo levantada, a de um garoto loiro. Instintivamente, ele disse, Naruto, não vou deixar você lutar com o Sasuke de novo. Então não adianta levantar a mão. Por favor, abaixe-a. Mas a mão não baixou e, quando Araka finalmente viu o rosto da pessoa que a havia levantado, ficou surpreso. Kirito quase não participava das atividades em sala de aula, o que deixou Araka surpreso. Ino também ficou surpresa com as ações de Kirito. Ao longo do ano, ela aprendeu que Kirito é muito passivo quando se trata de lutar e geralmente não toma a iniciativa no combate. Naruto, Hinata, Shikamaru, Kiba, Sakura e todos os outros membros da Konoha 9 ficaram surpresos com a atitude de Kirito. Se você quiser ler até 20 capítulos à frente, acesse patreon.com/kamidemon convite para o Discord. https://discord.gg/vq83n2s4 capítulo 14 Kirito vs Sasuke. Reescrita. Todos estavam fofocando entre si. Kirito geralmente é uma pessoa passiva que não gosta de lutar, mas hoje ele desafia Sasuke pela vaga de novato do ano. Tem certeza de que quer lutar contra o Sasuke, Kirito? Araka perguntou a Kirito antes de deixá-los lutar. Sim, sensei. Eu gostaria de lutar pelo título de novato do ano, disse Kirito, olhando para Sasuke. Sasuke não demonstrou nenhuma reação externa,
mas internamente, ele também ficou um pouco surpreso com o quão inesperada foi a atitude de Kirito. De acordo com o ranking, Kirito e Sasuke não lutaram muitas vezes. A última luta entre eles foi há anos, e Sasuke saiu vitorioso. Agora Sasuke não sabe o quão forte Kirito é. Kirito, você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Ino, preocupada com ele. Ao longo dos anos, a única coisa que irritava Ino era Sakura anunciar que Sasuke era mais forte que Kirito. E então Ino, que não tinha como negar o fato, rebatia dizendo o quão bom e atencioso Kirito era. Mas ela nunca quis que Kirito lutasse contra Sasuke para se tornar o mais forte. Mesmo assim, havia uma expectativa e um brilho nos seus olhos. Kirito apenas lhe deu um sorriso tranquilizador e começou a caminhar em direção ao ringue de luta. Finalmente, ambos os oponentes entraram no ringue de luta e tomaram suas posições. E então Araka começou a partida. Sasuke, sendo um lutador ofensivo, avança diretamente em direção a Kirito e o envolve em uma batalha de taijutsu. No caso do Kirito, ele era bem lento. Ele nem sequer estava usando hiperfoco. Sasuke desferiu um soco direto no estômago do oponente, mas Kirito desviou com facilidade. Ele seguiu o ataque com um chute reverso que foi facilmente bloqueado por Kirito. Sasuke sacou sua kunai. Após percorrer certa distância, arremessou-a em direção a Kirito, que também sacou a sua e as arremessou, cruzando todas as kunais de Sasuke. Sasuke rapidamente começou a fazer células de mão e a inspirar profundamente. Jutsu da grande bola de fogo, gritou Sasuke, lançando uma enorme bola de fogo em direção a Kirito. Para Kirito, evitar a bola de fogo foi brincadeira de criança. Ele simplesmente lançou um feitiço de substituição sem sinal e se substituiu por um tronco. Todos ficaram surpresos com o jutsu de bola de fogo de Sasuke, mas apenas alguns perceberam a rapidez do substituto de Kirito. Mais uma vez, Sasuke avançou em direção a Kirito e começou a lutar com ele, mas desta vez Kirito não se moveu e nem sequer assumiu uma postura de combate. Kirito simplesmente começou a evitar todos os ataques de Sasuke. Isso deixou Sasuke cada vez mais furioso, e ele começou a se esforçar mais. Todos que estavam ao lado, observando, ficaram maravilhados. Kirito, por outro lado, só conseguia pensar em uma coisa. A única coisa em que ele pensava era o quão diferente aquele mundo era do mundo de Naruto. Desde o dia em que chegou a este mundo, ele percebeu que em muitos aspectos este mundo é diferente, mas ao mesmo tempo, todas essas coisas são mais reais aqui do que no Ename. Enquanto Sasuke continuava a atacá-lo, Kirito observava e percebeu o quão arrogante ele havia se comportado nos últimos 5 anos em que o conhecia. Não, Sasuke pode até ser um personagem emo no Ename, mas ele não era arrogante nem um bad boy que gostava de intimidar os outros. Mas esta versão de Sasuke é diferente da do Ename. Ele já menosprezou seus oponentes diversas vezes e gritou com suas fãs que sempre o incomodam. Kirito não fazia ideia do porquê aquelas fãs ainda gostavam de seguir Sasuke. Não. Este mundo é diferente do Ename. E não apenas Sasuke, mas todos os personagens são diferentes de suas contrapartes canônicas. Eles são mais reais desta vez do que eram no Ename. Neste mundo, Shikamaru era mais ardiloso. Shuji e Shino são praticamente iguais às suas versões canônicas, mas Hinata é diferente aqui. Ela é bondosa, mas também uma garota sensual. No início, Kirito não a entendia, mas depois conseguiu compreender seus pensamentos. Ela sempre tinha pensamentos impuros no instante em que olhava para Naruto. Não admira que ela desmaie toda vez, e ela também é uma grande acumuladora de estoque. Kiba tem uma personalidade de macho alfa e é rude e valentão neste mundo. E muitas outras pessoas eram diferentes de suas versões canônicas. Não é muita coisa, mas é diferente de tudo o resto. Este cenário está mais alinhado com a realidade do que um anime feito para dar risada. Pare de fugir e lute comigo. Uzumaki gritou Sasuke enquanto Kirito executava todos os seus ataques, e ao mesmo tempo, pensava. Kirito saiu de seus devaneios e deu um soco forte no estômago de Sasuke. Isso desequilibrou e ele acabou caindo. Kirito continuou a encará-lo com olhos frios. Cara, eu estava pensando em algo, disse ele em voz baixa. Nesse momento, Sasuke já estava de pé e correndo em direção a Kirito com uma expressão de loucura. Kirito esperou e se preparou. O que se seguiu foi a abordagem mais brutal que os alunos já tinham visto em suas vidas. Kirito bloqueou o chute de Sasuke e desferiu um chute baixo em seus tornozelos. Em seguida, girou enquanto segurava a perna esquerda de Sasuke, que havia apanhado durante o chute, dobrando-a em um ângulo antinatural. Isso não apenas fez Sasuke se ajoelhar, mas também o colocou em uma posição na qual Kirito poderia terminar a luta com um único golpe. Mas Kirito não o fez. Ele permitiu que Sasuke se levantasse novamente e assumiu a posição de luta. É isso aí, irmão. Dá uma surra nele. Dá Chibayo, disse Naruto. Naruto idiota.
Isso não vai acontecer. Vamos lá, Sasuke-kun derrotou Kirito do mesmo jeito que você derrotou o Naruto, idiota. Sakura gritou do lado. Pode apostar. Meu Kirito-kun vai dar uma surra no Sasuke rapidinho. Pode apostar, retrucou Ino. De lado. O que você disse? Ino porca, gritou Sakura, furiosa. As duas meninas começaram a discutir sobre quem venceria. Toda a turma voltou a se concentrar na partida. Nesse momento, Sasuke já estava novamente em ação e irritado com Kirito. Dessa vez, ele fez selos de mão e lançou um grande jutsu de bola de fogo em direção a Kirito. Se você quiser ler até 20 capítulos à frente, acesse patreon.com/Kamidemon convite para o Discord, https://discord.gg/vq83n2s4 capítulo 15 novato do ano. Reescrita. Kirito viu a bola de fogo vindo em sua direção e rapidamente usou uma substituta sem qualquer problema. Sasuke viu isso, cerrou os dentes, e avançou mais uma vez em direção a Kirito. Kirito simplesmente desviou do primeiro ataque e apanhou o segundo soco. Sasuke estava prestes a continuar o ataque, mas Kirito o impediu. Ele chutou Sasuke a queima-roupa no rosto novamente. Mais uma vez, Sasuke estava no chão, fervendo de raiva. Toda a sala de aula ficou em silêncio, especialmente as fãs de Sasuke. Naruto e Ino tinham olhos brilhantes, enquanto Sakura estava com medo por Sasuke. Mas o golpe final nunca veio de Kirito. Sasuke também ficou um pouco surpreso quando isso aconteceu e olhou para Kirito como se estivesse pedindo explicações. Vamos lá, eu sei que você ainda não terminou, disse Kirito na frente de toda a sala de aula. Isso frustrou Sasuke, que avançou em direção a Kirito. Com sua velocidade, Kirito conseguiu bloquear facilmente o chute inútil de Sasuke. Eu vi você menosprezando seus oponentes, Sasuke. Não sei por que você faz isso, mas dar um soco na cara do Naruto foi a gota d'água. Eu não consegui me conter. Você não pode ser forte intimidando aqueles que são mais fracos que você. E sua arrogância é inútil. Não é como se isso estivesse te ajudando em algo. Kirito disse isso e todos no chão olharam para Kirito como se o vissem pela primeira vez. A maioria dos garotos se identificou com o que Kirito estava dizendo. Ao ouvir isso, Sasuke ficou ainda mais furioso. Sacou sua kunai e a apontou diretamente para Kirito. Kirito se esquiva facilmente e se distancia um pouco de Sasuke. Em seguida, bloqueia mais 2 ataques de Sasuke antes de desferir um poderoso soco no queixo dele. Pela terceira vez, Sasuke caiu no chão, e desta vez, pela primeira vez desde o massacre do clã Uchiha, ele sentiu sua fraqueza. Eu tenho visto você brigando com meu irmão e vencendo-o ao tempo todo. Deixe-me lhe dizer uma coisa antes que você se iluda pensando que é forte. A única razão pela qual você conseguiu derrotar o Naruto foi porque teve a sorte de ter alguém ao seu lado para te ensinar a lutar. Meu irmão poderia ter sido muito melhor que você se alguém tivesse lhe ensinado. Temos que aprender tudo sozinhos. E acredite, não importa se eu não tiver um clã ou alguém para me ajudar, eu vou me fortalecer e me tornar o melhor que existe. Kirito disse com um olhar intenso no rosto. Sasuke não aguentou mais, e atacou Kirito novamente. Kirito não demonstrou mais nenhuma cortesia para com Sasuke e o chutou no rosto com a velocidade de um raio. Dessa vez, o chute foi forte o suficiente para nocautear Sasuke e arremessá-lo para trás. Todos ficaram boquiabertos com o que aconteceu. Naruto e Ino ainda estavam torcendo por Kirito enquanto Sakura corria rapidamente em direção a Sasuke. Kirito olha para Araka para anunciar os resultados. Araka também saiu de seus devaneios e anunciou rapidamente. Vencedor, Uzumaki Kirito. Esse deveria ser o Namikaze Kirito, mas por enquanto eu aceito, murmurou Kirito em voz baixa. Cada um tinha uma opinião diferente sobre o que acabara de acontecer. Shikamaru não ficou muito surpreso com a ação de Kirito, pois já suspeitava que Kirito estivesse escondendo seu verdadeiro poder. Kiba, Hinata, Shino e Shuji ficaram simplesmente maravilhados e impressionados com o que Kirito foi capaz de fazer. Nesse momento, Naruto e Ino estavam completamente apaixonados por Kirito. Araka agora tinha uma expressão complexa. Sasuke estava inconsciente, mas Sakura olhou para Kirito com raiva. Ela queria repreendê-lo como fizera com Naruto, mas, naquele momento, cuidar de Sasuke era mais importante. No gabinete do Hokujin Sarutobi viu isso e também teve uma expressão complexa. Ele não esperava que um dos filhos de Minato revelasse sua verdadeira força. Ele nunca deu muita atenção ao Kirito. Na maior parte do tempo, ele conversa com o Naruto e tenta manipulá-lo, mas com o Kirito é diferente. Kirito nunca demonstra qualquer reação aos seus cuidados. É quase como se ele sempre olhasse através dele. O maior problema para Hiruzen é que Kirito não é uma criança facilmente manipulável. Ele não é como Naruto ou Minato. Pode até se parecer com Minato, mas as condições em que viveu durante toda a vida o tornaram desconfiado de tudo.
Inicialmente, Hiruzen lamentou sua decisão de deixar os dois irmãos viverem na pobreza. Hiruzen suspirou e continuou pensando em como trazer Kirito para o seu lado e também impedir que Danzo o levasse. Enquanto isso acontecia, a notícia sobre a atuação de Kirito já havia chegado a Danzo, que também estava planejando recrutá-lo para a raiz. Se você quiser ler até 20 capítulos à frente, acesse patreon.com/kamidemon convite para o Discord, https://discord.gg/vq83n2as4.